Efésios capítulo 2, somente pela graça somos salvos. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Nota de rodapé 1. Paulo começa essa carta comentando sobre os grandes planos do Senhor, que culminam na supremacia absoluta de Cristo. Efésios 1:10. Agora passa a explicar as principais etapas dos propósitos de Deus para o universo, a partir da salvação do ser humano. A morte espiritual tem vários sentidos, por exemplo, em Adão, Romanos 5:12, em nossos delitos e pecados, Colossenses 2:13, que podem levar à segunda e derradeira morte, Apocalipse 20, do versículo 6 ao versículo 14. Com Cristo, quando Ele morreu, Gálatas 2:20, Romanos 6:8, Colossenses 2:20. Na simbologia do batismo, Romanos 6:4, Colossenses 2:12. Durante a contínua caminhada cristã, Romanos 6:11, Colossenses 3, versículo 5. O fim da existência é a razão por que dependemos completamente de Jesus, o único que pode nos dar uma nova vida e a vitória sobre a morte, nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nota de rodapé 2. Satanás é um ser criado, mas não possui qualquer característica humana. É um ser angelical, rebelado contra Deus e toda a criação divina. Desde a queda de Adão, Gênesis 3, tem domínio sobre a terra e a sociedade mundial. É o príncipe do mal, em cuja pessoa não existe a menor possibilidade de bem. General ardiloso e sanguinário, comanda imenso exército de anjos caídos, que muitas vezes se fazem passar por espíritos iluminados ou anjos de luz, a fim de levarem a efeito os planos diabólicos do seu líder. A matéria-prima usada pelo diabo e seus seguidores é sempre um amálgama envolvendo dinheiro, poder econômico, prestígio, poder político e cultura promíscuos, e as religiões, falsos mestres e teologias. Contudo, já foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário. Tem conhecimento da destruição do seu reino e da sua condenação eterna. E não tem qualquer poder para resistir ao Espírito Santo. Paulo usa o ar como metáfora para significar toda a massa atmosférica que circunda a Terra, bem como para referir-se ao ambiente, sistema mundial que acompanha cada novo século, João 12:31, João 14:30, Jó 1:6, Ezequiel 28:15, Isaías 14, do versículo 12 ao 15. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nota de rodapé 3. Definitivamente, nenhum sentimento ou esforço da parte de qualquer ser humano tem valor ou capacidade para influir em sua salvação pessoal. A salvação é simplesmente uma dádiva, dom de Deus. A expressão grega original salvos traduz vários significados, incluindo servos salvos livres da ira de Deus contra a impiedade de seus seguidores pecadores. O tempo do verbo revela uma ação já concluída, cujo efeito presente é enfatizado no versículo 5. A única forma de acesso à justificação divina é, portanto, ao perdão de Deus e à salvação eterna da alma é a sincera fé em Jesus Cristo, Romanos 3, versículo 21 ao versículo 31.
Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Nota J.P. 4. Nenhuma pessoa humana pode merecer a salvação mediante bom comportamento ou observância da lei. Essa forma legalista de compreender a salvação, ou mesmo o processo de santificação, separação das garras ideológicas do sistema mundial para uma vida de acordo com a direção do Espírito Santo, é sistematicamente condenada nas Escrituras, Romanos 3, versículo 20, versículo 28. Portanto, ninguém pode se orgulhar da salvação como se houvesse conquistado uma medalha de honra ao mérito ou sido aprovado em um exame. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Nota J.P. 5. O ser humano somente é capaz de realizar boas obras, de acordo com a perspectiva de Deus e real valor celestial depois de ser transformado em nova criação. A expressão grega original tem o sentido de uma nova obra de arte, por meio do Espírito Santo de Cristo. 2 Coríntios 5,17, Gálatas 5, versículo 22 ao versículo 25. As Escrituras conferem toda a glória a Deus por haver planejado o ser humano e seu desenvolvimento santo em sociedade. A nova humanidade em Cristo, portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Nota J.P. 6. Depois de haver explicado o maravilhoso plano da salvação dos indivíduos, Paulo passa a argumentar sobre um outro aspecto fundamental da salvação: a união de todos os povos, raças e culturas diante do único Deus, a partir do sacrifício vicário do Deus vivo, do Deus Filho, o Messias, judeus e não judeus gentios, antes hostis uns com os outros e separados de Deus, agora, em todo o mundo e por toda a história da humanidade, estão reconciliados entre si e com o Senhor, mediante o Cordeiro Jesus. Versículo 11 ao versículo 16. Deus, portanto, uniu esses povos num só corpo, princípio detalhado por Paulo nos versículos 19 a 22 e no capítulo 3. A distinção entre judeus e gentios, completamente cancelada em Cristo, tornou obsoletos os termos circuncisão e incircuncisão que, ao longo do tempo e da tradição, havia assumido a função de títulos e nomes para distinguir e fazer a separação entre judeus e todos os demais povos da terra. Apesar de muitos ainda não viverem sob a liberdade dessa nova ordem em Cristo, a separação só é possível no coração dos incrédulos. Colossenses 3:11. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação. Em seu próprio corpo fez toda a inimizade, ou seja, nota J.P. 7. Paulo usa como ilustração a sua explanação a barreira que havia na corte dos gentios no templo em Jerusalém, e que servia para separar os judeus puros dos gentios impuros. Arqueólogos descobriram, em meados do século XX, fragmentos de pedra com inscrições proibindo, sob a pena de morte, a entrada de gentios nas áreas destinadas aos judeus do templo. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Nota J.P. 8.
O padrão moral exigido na lei do Antigo Testamento não se altera pela vinda e obra de Cristo. O que é cancelado é o efeito das ordenanças específicas e que serviam para separar os judeus dos gentios que não guardassem as leis judaicas, e por isso os gentios não convertidos ao judaísmo eram considerados ritualmente impuros. O novo ser humano, criado em Cristo, é a igreja, que é o corpo de Cristo, Efésios 4:12. A nova criação, Gálatas 6:15. A nova criação de Gálatas 6:15. Esta unidade de fé só é possível mediante o ministério do Espírito Santo. Versículo 18 e versículo 22. Reconciliar com Deus os dois em um só corpo pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós, que estavais longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Nota de rodapé 9. Paulo continua a usar uma linguagem metafórica para comunicar o conceito teológico de uma estrutura sólida e integrada. Os primeiros apóstolos e profetas realizaram uma obra fundamental ao proclamar e ensinar com toda a dedicação a palavra de Deus, 1 Coríntios 3, versículo 10, versículo 11. Toda a estrutura, no entanto, depende de Cristo, a rocha de fundamento, alicerce, pedra angular, como Isaías 28, versículo 16, que usa a mesma terminologia em sua tradução grega dos antigos manuscritos hebraicos, a Septuaginta, como uma designação messiânica. Mateus 21, versículo 42. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Nota de rodapé 10. O Supremo Arquiteto projetou, e ele mesmo é a base do templo que constrói, no qual os gentios não judeus fazem parte integral do edifício, não como em anexo aos sistemas dependentes, em simples dependências, como na tradição judaica no passado. A ilustração de um edifício em construção comunica perfeitamente o sentido do crescimento dinâmico da igreja e seu propósito. Efésios 4:16. No qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Bom dia, muita fé, muita tulipa para vocês, Deus é bom, Deus é bom. Bom dia a todos.